Deus nos ensinou a sermos irmãos. Amor de 1000 palavras publicado em 2 tábuas. Mas é difícil encontrar uma resposta para tanto ódio. Meu Deus nos enviou a salvação. O verbo se fez carne, então o beijo houve a traição. Humilde morte na cruz pagou o preço por mim. E se você duvidar, ore e peça então um pouco de graça. Graça que vem do amor de Deus, amor que pode tudo mudar. E se você duvidar, ore e peça então um pouco de graça. Graça que vem do amor de Deus, amor que pode tudo mudar. Meu Deus nos ensinou a sermos irmãos. Amor de 1000 palavras publicado em 2 tábuas. Mas é difícil encontrar uma resposta para tanto ódio. Meu Deus nos enviou a salvação. O verbo se fez carne, então um beijo houve a traição. Humilde morte na cruz pagou o preço por mim. E se você duvidar, ore e peça então um pouco de graça. Graça que vem do amor de Deus, amor que pode tudo mudar. E se você duvidar, ore e peça então um pouco de graça. Graça que vem do amor de Deus, amor que pode tudo mudar. Mas acontece por mais que eu tente entender, que eu tente aceitar. É o mal que eu não quero, que insisto em fazer. Eu já me vi derrotada em busca de poder, mas eu pude te encontrar, meu Deus, como um filho encontra sempre o pai. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Sempre é um motivo de grande alegria podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, para estudarmos, refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós queremos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49. Lembramos, aqueles que quiserem pedir ou agradecer no momento da oração, coloquem seus pedidos ou agradecimentos nos comentários desta publicação para anotarmos e juntamente orarmos ao nosso Deus. Muito bem, então vamos à nossa leitura e reflexão para o dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 a 49. E assim registrou o evangelista Lucas. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés.
Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Este é o texto da nossa reflexão de hoje. Algumas coisas que nós queremos trazer aqui para essa reflexão. A primeira delas é contextualizar esse texto, essa aparição de Jesus no Evangelho de Lucas. Esse texto ocorre logo depois que dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para a cidade de Emaús, Jesus aparece a eles no caminho, caminha com eles e ele vai à casa deles, ceia com eles. E esses discípulos ainda não tinham reconhecido Jesus até o momento em que Jesus parte o pão com eles. E após este reconhecimento de Jesus, esses dois discípulos voltam para Jerusalém e eles então, no caminho, eles falam. Quando ele estava nos explicando a palavra, quando ele estava falando, o nosso coração ardia, o nosso coração era aquecido. Pois bem, esses discípulos estavam contando que Jesus apareceu para eles, para os outros discípulos, quando Jesus novamente aparece. Depois de contextualizado o local do Evangelho, uma coisa que eu sempre gosto de dizer desse texto dos discípulos de Emaús era o coração ser aquecido pela palavra de Deus. Como isso é importante para nós. Como é importante que nós tenhamos o amor que pode mudar a nossa vida. O amor perdoador de Jesus. O amor de Cristo que morreu para nos dar o perdão de todos os pecados. Queridos de Cristo Jesus, se isto não aquece os nossos corações, o que será que vai aquecer? Por isso que o cristão deve sempre estar com o coração acalentado e acalorado, pois Jesus nos aquece, Jesus nos perdoa, Jesus nos conforta. E isso é maravilhoso. Aqueles discípulos não puderam ficar quietos. Eles voltaram para contar. E quando eles estavam contando, Jesus novamente aparece. E, de novo, como nós vimos semana passada, a saudação de Jesus para os discípulos. Que a paz esteja com vocês. Isto é maravilhoso. O Salvador vindo e desejando que a paz esteja com vocês. Paz é, novamente lembramos, ausência de conflito. Nós em Cristo podemos ter a paz espiritual, paz que o mundo não pode nos dar e nem nos roubar. Somente Cristo pode nos dar esta paz. E esta paz é extremamente importante para nós que vivemos numa sociedade um tanto quanto afetada pelo pecado, por incertezas, por morte, por esta pandemia, por corrupção. Mas a paz de Deus, ela continua a habitar no nosso coração, sabendo que nós temos a garantia de Deus do novo céu e da nova terra. A vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Logo depois de Jesus aparecer, vejam a reação dos discípulos.
Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas depois de Jesus falar com eles, se mostrar ali em carne e osso, falar para eles: toquem nas minhas feridas, vejam que sou eu, vejam a reação que os discípulos têm. É dito que eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. O medo passou para a alegria. E esta tem que ser a alegria que habite em nosso coração. Mesmo quando enfrentamos a morte aqui neste mundo, mesmo que tenhamos medo das coisas que vão nos acontecer, nós devemos ter a alegria da salvação em Cristo. Devemos ficar admirados pelo poder que Deus demonstra dia a dia na nossa vida. Um poder libertador, um poder perdoador, um poder que pode mudar os nossos corações de descrentes em crentes. Vidas sem rumo para vidas com rumo eterno. A salvação eterna. Por isso, viver a fé em Cristo, a fé cristã, é viver a alegria da certeza do perdão de todos os pecados. Mas adiante aqui, um pouquinho mais do Evangelho, Jesus conversando com os discípulos, ele diz, no versículo 44, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. E então Jesus abre a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Uma coisa importante, quando nós olhamos esta fala de Jesus, quando Jesus diz que ele contou tudo que havia de acontecer com ele, tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento ele é uma sombra de Cristo. Aquilo já estava profetizado e Cristo cumpriu isso. Aí está o grande poder de Deus. Aí está a veracidade do nosso Deus. O nosso Deus que prometeu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva que iria enviar o Salvador e perdoar, ele o cumpre com a morte de Cristo na cruz. Logo devemos enxergar o Antigo Testamento desta maneira, sabendo que ali estão as profecias sobre Cristo. E Cristo cumpriu tudo isso. Por isso o Antigo Testamento ele é um livro também consolador para nós, pois lá enxergamos o servo sofredor de Deus, o servo que veio nos salvar, perdoar todos os nossos pecados. E logo depois Jesus diz assim, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. É o que comemoramos há cerca de 2 semanas atrás, Sexta-feira Santa e Páscoa. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, que perdoou os nossos pecados e nos garante que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Portanto, quando vivenciamos e convivemos com a morte aqui neste mundo, devemos viver a certeza da ressurreição de Cristo, que é a garantia da nossa ressurreição e da ressurreição dos nossos entes e amigos queridos. Mas Jesus não para por aí. Ele continua a dizer, e que em nome dele, do Messias, de Jesus, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. A nossa vida aqui neste mundo, como filhos de Deus, como cristãos, é uma vida missionária. É uma vida de anunciar a palavra de Deus. É uma vida de anunciar o Messias que havia de sofrer para nos perdoar, para garantir que nós também somos perdoados. Não é uma vida de luxos, sem sofrimento,
sem tristezas, sem tribulações aqui neste mundo, mas é uma vida de testemunho. É uma vida de anunciar a palavra de Deus. Todas as maravilhas que Deus profetizou e anunciou e cumpriu para aqueles que estão ao nosso redor. O versículo 48, onde Jesus fala para os discípulos, também está falando para mim e para cada um de vocês. Nos é dito assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós temos que falar o que nós ouvimos e vimos. Nós temos que falar o que nós enxergamos com os olhos da fé. Nós temos que falar do Salvador. Nós temos que falar que Ele nos conduz como o Senhor sendo o nosso bom pastor. Como o Salmo 23 nos diz, Ele nos conduz para as águas de refrigério. Ele nos dá o descanso. Ainda que nós atravessemos o vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Nós temos que ser testemunhas da ação e da presença de Deus em nossa vida. Nós somos testemunhas chamadas por Deus. Um Deus que nos momentos de maior angústia e aflição da nossa vida, Ele nos conduz, Ele nos carrega, Ele nos leva para onde Ele quer que nós estejamos. E nós sabemos onde Deus quer que nós estejamos. Ele nos quer ao seu lado, no paraíso celeste. Por isso, ao lembrarmos o lema da nossa igreja para este ano de 2021, firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação, é um chamado para a nossa vida missionária. É um chamado para o testemunho de Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou para todos que estão ao nosso redor. Nós não precisamos convencer as pessoas a crer em Jesus. Nós não precisamos fazer com que elas mudem o seu jeito. O que nós temos que nos preocupar é de anunciar esta mensagem e de viver em conformidade com esta mensagem. Por isso que Jesus diz: em nome dele, vocês devem anunciar a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Nós temos que viver a certeza do perdão. Nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nós temos que viver o amor que pode tudo mudar. O amor que muda a nossa vida de descrentes e condenados para uma vida de crentes perdoados, salvos. Uma vida que, mesmo em meio às angústias e aos sofrimentos aqui deste mundo, nos dá o consolo do Cristo vitorioso, aquele que morreu para nos perdoar e ressuscitou, mostrando que Ele é vitorioso sobre a morte. Este é o Jesus que aparece para os discípulos. Este é o Jesus que aquece o coração daqueles discípulos indo a Emaús. Esse é o Jesus que nós devemos viver em meio a esta pandemia do coronavírus. Uma pandemia também cercada por corrupção, por indiferença, por ingratidão. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós também sejamos testemunhas de Jesus, começando não lá em Jerusalém, mas começando dentro do nosso lar, começando nas nossas redes sociais, compartilhando a mensagem de Deus com todos, pois todos são alvo do amor de Deus. Deus quer salvar a todos. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós vivamos na certeza do Cristo ressurreto, aquele que perdoou todos os nossos pecados, e que nós compartilhemos esta mensagem, como o lema da IELB diz: compartilhamos perdão, vida e salvação. Compartilhamos a mensagem do amor
e do perdão de Deus a todos que estão ao nosso redor. Sejamos, como diz o versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Este é um chamado de Deus para mim e para vocês. Então vamos ouvir este chamado e vamos viver com alegria e confiança neste Deus perdoador e verdadeiro. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos que nós colocamos aí, que nós anotamos e vamos compartilhar. A Ana colocou aqui pedido pela família de Valdemar Trem, tio dela. O seu Valdemar, ele faleceu no dia de hoje, vítima do Covid. E também a esposa dele, a tia Sani, ela está com suspeita do Covid. Nós queremos orar por esta família que está enlutada. Também nos unimos com a Luciene para agradecer por mais um ano de vida, completado no último domingo, dia 11. E juntamente com a dona Lindalva, nós vamos orar pelas famílias enlutadas. Não vamos citar aqui mais famílias enlutadas, pois Deus conhece a dor de cada família, sabe aqueles que estão passando por dificuldades, que estão precisando do consolo de Deus neste momento. Então nós vamos estender a nossa oração a todos aí que estão enfrentando o luto. Lembrando que quando nós nos apegamos a Deus, Ele nos fortalece nesse momento, sobretudo com a certeza de que Ele é vitorioso sobre a morte. Então convido todos para elevarmos os nossos corações a Deus em oração neste momento. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, muito obrigado por Tu enviares Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Por Ele carregar os nossos pecados, sofrer, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Obrigado, Senhor, porque tudo isto Cristo fez e cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Senhor, abençoa-nos para que nós enxerguemos também esta mensagem nas Escrituras Sagradas. Assim como Tu abriste o conhecimento dos discípulos, pedimos que também esteja a abrir o nosso conhecimento através da Tua palavra. Onipotente e eterno Deus, também Te agradecemos porque Tu chamaste os discípulos a serem Tuas testemunhas e nos chamaste também. Abençoa-nos, Senhor, a testemunharmos a Tua palavra a todos que estiverem ao nosso redor. Nos unimos juntamente com a Luciene para agradecer mais um ano de vida que Tu concedeste a esta Tua filha. Continue, Senhor, a abençoá-la, a fortalecê-la, a iluminá-la no Teu caminho. Querido Deus, queremos orar pelas famílias enlutadas. Esteja, Senhor, abençoando-os com o Teu consolo, com a Tua presença. Sabemos quão difícil é a partida de um ente querido. Por isso pedimos, Senhor, que Tu estejas a abençoar cada um na sua necessidade. De maneira especial, pedimos pela família do Valdemar Traem, que Tu chamaste ao descanso eterno no dia de hoje. Esteja, Senhor, a consolá-los, a fortalecê-los, a abençoá-los. E de maneira especial, a tia Sani, que está com suspeita de Covid. Esteja, Senhor, a abençoá-la com o Teu amor, com o Teu carinho. Esteja, Senhor, a fortalecê-la no Teu amor e na Tua graça. Tudo isto, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o encerramento deste momento devocional. Lembramos, nós na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, mesmo sendo feriado, nós estaremos com o nosso momento devocional, aí no mesmo horário, 19 horas, aqui horário de Cuiabá. Desejamos a paz de Cristo a todos e concluímos esse devocional ouvindo a música Pegadas na Areia do grupo Icti.